Porque Tov, Haverins, Racol Beceder, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda parte da porção da Parashá Shavua, tá? Estamos aqui na Parashá de Pinhas, tá? Pinhas. Vamos fazer aqui a leitura do livro no livro de Bamidbar, tá? O livro de Números. Estamos aqui no capítulo 26, vamos fazer a leitura aqui do versículo 5 em diante, tá? Já adiantando vocês, tá? Nós vamos fazer a leitura aqui de uma contagem novamente dos filhos de Israel, tá? Após ali toda a questão de Peor, tá? Toda a questão ali que o povo de Israel acabou se contaminando ali com as mulheres medianitas. Novamente teve toda aquela situação de 24 mil ali, né? Morrerem do povo de Israel, né? E aqui novamente, assim como terminou o versículo da porção da primeira parte, né? Deus faz um censo, novamente levanta uma contagem do povo de Israel, tá? Então vamos fazer assim, nós vamos ler aqui, tá? Sem interrupções. Quando terminar, nós só damos comentada sobre por que novamente Deus contou o povo de Israel aqui, tá? Então, sem mais delongas, é uma porção curta, tá? Temos só um assunto para tratar aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Diz assim: Reuven Behor, ou seja, né, Reuven, né, o Rubens, Behor, né, o primogênito de Israel, Benei Reuven, Hanor Hamitzpahat, né, ou seja, os descendentes de Reuven, né, da família de Reuven, Nohi, Lepalu, Mishpahat, Rapalui, ou seja, né, que aqui está falando que justamente que são descendentes de Hanor, tá? A família Palui, ou seja, descendente, né, da Mishpahat Rapalui, os descendentes da família de Falu, né, em português, tá bom? Então, o primeiro versículo, ele já começa contando a descendência de Reuven, que era o Hanor, o primogênito ali de Israel, tá? Que era justamente da família ali dos descendentes de Reuven, que era da família de Hanoni, né, Hanochi, aqui em hebraico, tá? Então, continuando, só para nós não perdermos o foco aqui. Vamos lá. A família de Ressoroni, descendente de Eretson, a família de Carmi, descendentes de Carmi. Essas eram as famílias de Reuvenitas. Eles totalizavam 43.730 pessoas, né? Os filhos de Palu eram Eliabe, o filho de Eliabe eram Nemuel, Datan e Avirá, né? Datan e Avirã, que estes eram os membros da Datan e Avirã que foram os delegados comunais do grupo de Cora, tá? Que incitou contra Moshe e Aharon, incitando-os contra Deus, né? Lembra do incidente de Cora também, que ali nós tivemos, que tentavam, falando que Moisés estava ali tomando todo o sacerdócio para ele, tá? E aqui a Torá já começa a contar eles também. Mas a terra abriu sua boca e engoliu juntamente com Cora, quando o grupo morreu. Quando o fogo destruiu os 250 homens, assim eles tornaram um sinal, né? Que a Torá ela explica aquela questão toda do povo que foi engolido pela terra, dos 250 homens ali com os incensos, né, que foram consumidos ali pelo fogo, tá? E fala que eles se tornaram um sinal ali, para que o povo de Israel lembrasse que Deus havia escolhido Moshe, que Moshe não fazia nada por ele, a não ser Deus que falava através dele, tá bom? Os filhos de Cora não morreram. Tem um comentário aqui de Rashi, bem, ele é literal e profundo ao mesmo tempo. Por quê? Nós já falamos aqui que os filhos de Cora, eles não morreram, ou seja, no último momento ali eles fizeram um techuvá. Techuvá em hebraico é um retorno, tá? É muito comum dentro da Torá essa palavra techuvá, retorno. Seria você fazer um retorno, né, ao judaísmo, fazer um retorno ao cumprimento da Torá e das mitzvot. Então, Rashi ele fala aqui que, na verdade, Deus separou ali dentro, né, do Guerrinã, tá? Um lugar para os filhos de Cora. Por isso diz que eles não morreram. Até porque, como eu falei, lá na frente, no livro de Terrilim, do Salmo, você vai ver que existe um salmo dos filhos de Cora. Então, se realmente toda a descendência de Cora tivesse sido morta ali, não teria no livro de Salmos ali o salmo dos filhos de Cora, tá? Então, eu não vou me adentrar muito nesse comentário de Irache aqui, porque é um pouco, por mais que ele seja literal, ele cabe um pouco de conhecimento realmente sobre a questão do Guerrinon, tá? Que as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a questão do inferno, tá? Então, existe uma camada aqui, existem locais aqui, tá? Dentro do Guerrinon, onde os filhos de Cora ficaram,
tá? Porque eles fizeram techuvá. Então vamos dar uma continuidade aqui. Os descendentes de Shimon, de acordo com a família com suas famílias de Neumeli, descendentes de Nemuel, a família de Mini, os descendentes de Amin, a família de Yareni, descendentes de Yarin, a família de Zahri, descendentes de Zerá, a família de Shaoli, descendentes de Shaul, ao total, no total das famílias de Shimonitas era 22.200, tá? Os descendentes de Gad, de acordo com suas famílias, a família de Sefone, descendente de Sefon, a família de Hagi, descendente de Hagi, a família Shuni, descendente de Shuni, a família de Osri, descendente de Osri, a família de Eri, descendente de Eri, a família Arodi, descendentes de Arod, a família de Areli, descendentes de Areli. Essas eram as famílias do descendente de Gad, seu número total era 40.500, tá? Os primeiros dos líderes dos filhos de Judá eram e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Judá, de acordo com suas famílias, a família Shilani, descendentes de Shelah, a família de Parsi, descendente de Pérez, a família Zahri, descendente de Zerá. Os descendentes de Pérez eram a família de Retsoroni, tá? Descendente de Retson, a família Shamuli, descendente de Ramul, tá? De Ramuli. Esses eram a família de Judá. Seu número total é 76.500 pessoas. Os descendentes de Zahá, de acordo com suas famílias, a família Tolai, descendente de Tolá, a família Puni, descendente de Fuá, a família de Yashuvi, descendente de Yashuv, a família de Shimonori, descendente de Shimiron. Essas eram as famílias de Zahá, seu número total era 64.300. Os descendentes de Evulon, de acordo com suas famílias, a família Sardi, descendente de Será, da família de Eloni, descendente de Elon, a família de Halini, descendente de Halel. Esses eram as famílias de Zebulitas, seu número total era de 60.500. Os descendentes de Yosef, de acordo com suas famílias, incluindo Menashe, Efraim, os descendentes de Menashe, a família de Merari, descendente de Marri. Marri era o pai de Gilad, a família de Giladi, descendente de Gilad. Estes eram as famílias dos descendentes de Gilad. A família de Zri, descendente de Zera, a família de Requi, descendente de Hecla, a família de Azri, descendente de Ariel, a família de Shimi, descendente de Sherem, a família de Shemudai, descendente de Shemidá. A família Refri, descendente de Refet, Leforradas, filho de Refod, não tinha filhos, né, somente filhas. O nome das filhas de Seforrad eram Malchal, Noal, Hagra, Mikal e Tistá, tá? Como ele não tinha filhos, então foi contado só as filhas aqui. Estes eram as famílias de Menashe, seu número total eram 52.700 pessoas. Estes eram os descendentes de Efraim, de acordo com suas famílias. A família de Chutani, descendente de Chutelá. A família de Barri, descendente de Verré. A família de Tahani, descendente de Tahan. Esses eram os descendentes de Chutelá. A família Irani, descendente de Irã, esse era a família dos descendentes de Efraim, seu número total é 32.500, todos esses eram descendentes de Yosef, de acordo com suas famílias, descendentes de Benjamim, de acordo com sua família, família de Belá, descendente de Bela, família de Beli, né, Bali, descendente de Bela, família de Ashbeli, descendente de Ashbela, família de Rimani, descendente de Ahiram, família de Shufami, descendente de Shefufam, família de Rufami, descendente de Rufam. Os filhos de Belá eram Ard e Naamã. Família de Ardia, família de Naomi, descendente de Naamã. Esses eram os descendentes de Beniamim, de acordo com suas famílias. Seu número total era de 45.600. Os descendentes de Dan, de acordo com sua família. Família de Shurami, descendente de Shurram. Esses eram as famílias de Dan. O número total de todas as famílias Shurramitas eram 64.400. Os descendentes de Asher, de acordo com sua família. A família de Imná, descendente de Imnanã. A família de Ishvi, descendente de Ishvi. A família Beri, descendente de Beriá. Os descendentes de Beriá, a família Rivri, descendente de Rivera, a família Marquilém, descendente de Marquileli, descendente de Marquiel, o nome da família de Asher era Será. Essas eram as famílias dos descendentes de Asher, né? Seu número total era 53.400 pessoas. Os descendentes de Naftali, de acordo com suas famílias, a família Hatzeli, descendente de Hatzel, a família Guni, descendente de Guni, a família de Isri, descendente de Se, a família de Shelemi, descendente de Shelemi. Estes eram as famílias de Naftali, de acordo com suas famílias. Seu total era 45.400. Este era o número total dos filhos de Israel contados, 601.730. E aqui nós terminamos a nossa porção. Tá? Amigos, como eu disse, são só contagem aqui, tá? Dos filhos dos descendentes aqui, após o caso aqui de Peor, tá? Eu vou ler um comentário de Irash e a gente já entende aqui o porquê Deus novamente contou os filhos de Israel, tá? Rashi, ele fala assim, ó, a família de Hanoni, uma vez que as nações, né, estavam denigrindo
povo judeu dizendo assim: como eles podem traçar sua linhagem por descendência paterna? Como eles podem traçar, né? Será que eles pensam que os egípcios não se apoderaram de suas mães? Eles dominaram seus corpos, tanto mais que eles dominaram suas esposas. Por isso Deus anexou o seu nome a eles. Re, né, de um lado, e Yud de outro lado, como se dissesse: eu testemunho que estes são os filhos de seus próprios pais. Tá, de repente você não conseguiu entender aqui o contexto. Vamos lá. Quando o povo estava no Egito, né, você vê, nós lemos lá que os egípcios tomavam conta do povo judeu. Né? Quando eu falo tomar conta, os escravizavam. A ponto de que o próprio Rashi comenta aqui, né? Eles possuíam até seus corpos, não acham como possuía suas esposas, suas mães. Então, o Rashi ele fala assim, por que novamente Deus está contando aqui? Justamente por causa disso. Porque eles falam, como é que pode vocês ainda conseguir manter a sua descendência? Você acha que nós não sabemos que suas mulheres lá, né, também tiveram seus corpos ali, no caso, do controle dos egípcios? Vocês acham que vocês são realmente descendentes de suas famílias? Tá? Então, o Rashi ele entra nessa questão aqui. Aí ele fala assim, por que que no primeiro, o nome em hebraico, né, do Hanô, né, no caso aqui, Hanoni, você vai ver que tem o Re, tá? Vou colocar aqui para você saber, o Re e o Yud, tá? No começo e no fim. Você vai ver isso aqui contando daqui para frente na Torá, no hebraico. Por quê? São as letras do nome de Deus, tá? O tetragrama, que boa parte das pessoas conhece, né? Tá? Eu só vou trocar o nome das letras aqui para não usar o nome de Deus, tá? O Yud Keno, Vav Keno, tá? São as 4 letras. É óbvio que eu troquei aqui a letra original pelo Q, tá? Para não pronunciar o nome de Deus aqui. Então, você vai ver que vai ter o Re e o Yud no final. Para falar assim, Deus está testemunhando e atestando que realmente eles são os descendentes. Eles não estão imaculados com o povo egípcio, tá? Irache ele continua aqui, ó. Isso é o que foi dito explicitamente por Davi. Davi até confirma isso. As tribos de Deus, ou seja, Iá, é o testemunho de Israel, tá? Como está lá no Salmo 122, no verso 4. O próprio Davi fala isso. Por essa razão, em cada uma delas a Torá escreveu Rapalui, Hanori, que onde cada nome começa com a letra Re e termina com a letra Yud. Ou seja, Deus está no começo e no fim da linhagem do povo judeu, atestando que realmente eles eram. Mas no caso de Imná, descendente no caso de Imná, que é desnecessário dizer Raimini, uma vez que o nome divino já está incorporado ao seu nome. Né? O Yud no início e o Re no final. Então ele fala aqui que no caso de Imná, já tem o Yud e o Re no final. Tá? Então, para a pessoa não quiser questionar, ou seja, o próprio Deus está atestando a descendência do povo judeu aqui, que não houve máculas, que a descendência deles permaneceram, tá? Até, vou dizer para vocês assim, até os dias de hoje, tá? Para quem não sabe, de repente não tenha essa ciência, tá? O povo judeu é o único povo na face da terra que conseguiu manter a sua linhagem, tá? Familiar. Com documentos e tudo, atestando desde lá de Moshe até o dia de hoje, tá bom? Eu mesmo, que vos falo que conheço um amigo meu, um rabino, tá? Que ele tem a linhagem dele desde 1000 anos atrás, tudo contado bonitinho a família dele, tá? Sem se perder ninguém, tá? E você sabe que nenhum povo no mundo consegue manter isso. A própria história tenta traçar, né, a genealogia de alguns, mas não consegue. O povo judeu, como eu já contei aqui, como eles são um povo muito, né, o povo mais antigo na face da terra, então é normal que eles tenham guardado tudo a sua história. Por isso que eles existem até hoje, né? Nós contamos aqui sobre a questão de assimilação. Se você não assimila, você consegue manter, tá? E por mais que eles tenham sido espalhados ali pelos 4 cantos do mundo, quando começou o povo judeu retornar para a terra de Israel, lá em 1948, quando foi fundado, então, o Estado de Israel, todos, quando voltaram dos 4 cantos do mundo para o Estado de Israel, trouxeram ainda, justamente, todos os mesmos costumes. A Torá, como eu digo, era a mesma, Tefilim, Tzitz, ou seja, em mais de 2000 anos de um povo separado nos 4 cantos, quando eles voltam para a sua terra, trouxeram as mesmas
coisas, os mesmos costumes. Ou seja, isso é somente Deus que faz. Você vê o Brasil com 500 anos de história, a gente não consegue muitas das vezes saber quem era o avô do nosso avô, a gente se perdeu. Por quê? Tanto que o Brasil não é uma nação assim construída, nós somos uma mesclagem de vários povos, né? Inclusive boa parte desse povo judeus, tá? Então, talvez você não entenda isso, porque muitas vezes a pessoa não se aprofunda, tá? Mas talvez, bem lá no fundinho do seu DNA, você tem ascendência judaica. Não estou falando assim, Amor, você é judeu, você deve ter um pouquinho, porque esse é um outro assunto que eu tenho que tratar com vocês aqui. Quem é judeu e quem não é judeu, tá? Judeu, só para dar um respaldo aqui, depois nós adentramos um vídeo só sobre isso. O judeu é todo aquele que é nascido numa mãe judia. Então não adianta você ter, Mauri, meus, sei lá, tataravô, meus bisavô lá atrás eram judeus, tal, tudo. Só o que acontece, aí seu pai, sua mãe casou com uma pessoa que não é judia, tal, tudo, essa linhagem acabou se perdendo. Então não adianta você querer falar, não, eu sou judeu. Judeu é só aquele que nasce de um ventre materno judeu, tá? De uma mãe judia. Então, se você é nascido de uma mãe judia, você é judeu. Então não adianta essas questões dos Bene Yanussi e tudo. Se quer, no caso, voltar, você tem que fazer techuvá, como a gente comentou aqui. Você tem que fazer um guiú, uma conversão, que termina lá em Israel. Não existe conversão fora de Israel, tá? Você tem que fazer a conversão lá em Israel. Tá bom? Então, se estiverem vendendo para vocês conversões aqui no Brasil, pode esquecer que é falso. E outra, conversão não se paga, tá? Como tem muitos picaretas aí que ficam falando, vou te converter você judeu, você me paga 2, 3, 4, 5 mil. Mentira, tá bom? Não existe conversão no Brasil. Conversão não é paga, tá bom? Como é que você pode querer custear algo? Você já vê que isso é um comércio. Então, no judaísmo não se paga por conversão, tá bom? Então esse é um assunto aqui porque nós adentramos justamente dentro dessa contagem. Então vamos dar continuidade aqui. Então nós já entendemos aqui que Deus usou o primeiro da letra do nome dele, a última, para justamente falar que eu atesto que o povo judeu é da uma descendência pura, tá? Mas no fundo, porque Deus conta o seu povo? Deus contou já 4 vezes, se você for analisar comigo. Deus contou o povo ali quando teve a questão do bezerro de ouro. Deus contou quando o povo estava descendo para, né, pro Mizraim. Deus contou quando eles saíram, tá? E Deus está contando aqui novamente. Por quê? Estamos chegando realmente ao fim aqui da vida de Moshe, tá? E tem 2 explicações aqui. Rashi ele fala o seguinte, que a primeira explicação é, quando Deus, né, quando uma pessoa, ela, no caso, Moshe, cuida, um exemplo, Moshe cuida das ovelhas, se o rebanho ele é atacado por lobos, depois você vai fazer a conta de quantas que você, no caso, você tinha para saber quantas você tem agora. Uma segunda explicação que Irache dá é justamente o seguinte, Deus falou para Moisés, eu estou te dando tanto povo, né, na saída do Egito. Agora, como Moshe estava para falecer, Deus fala assim, conta porque você tem que me entregar uma contagem. Você vai ver que aqui que deu mais essa contagem. Tá? Era 603.500, agora está 600.700, tá? Alguma coisa aqui. Então, nós vemos que justamente Moshe cuidou do povo de Israel como fosse um pastor. Ele perdeu ovelhas no meio do caminho, angariou mais outras, e agora ele está sendo contado novamente para entregar para Deus. Falar, esse aqui é a soma do povo que tu, né, me tirasse do Egito, eu estou lhe entregando novamente. Tá? Então daqui nós entendemos bem, nesses 40 anos que Moshe passou pelo Bamidbar, pelo deserto, com o povo de Israel, teve tantos infortúnios, teve tantas coisas boas. No final, agora, quando Moshe vai entregar para Deus novamente, ele novamente conta a soma dos filhos de Israel para Deus. Tá? Então, entendamos bem essa porção. Precioso para Deus é Am Israel, o povo judeu. Já Deus contou 4 vezes isso com censos que nós colocamos aqui, fora os outros censos. Tá?
Então, toda vez que Deus vem na Torá e conta o povo de Israel, é porque o povo de Israel é precioso aos seus olhos. Quando você tem algo e você necessita contar, você o conta por quê? Porque você quer saber a quantidade, você quer saber se nada se perdeu, se aquilo está completo, tá? Então, esse é o profundo dessa pequena porção aqui para nós do dia de hoje. Deus contou o povo de Israel porque eles são preciosos para Deus, tá? E não é à toa, gente. A gente vem falando aqui há anos já, não é à toa que o povo judeu ainda hoje continua sendo o menor povo da face da terra, pois Deus diz que Deus não escolheu eles nasceram do Egito porque eles eram melhores que os outros, não eram superiores, não é porque eles eram os menores, eram oprimidos. Muitas pessoas têm uma ideia errônea quando se fala assim, os judeus se acham porque são o povo escolhido. Aí você fala assim, escolhido não quer dizer que ele é especial. Ele é escolhido por uma missão. Ele tem um objetivo. Todos nós somos escolhidos por Deus. Ama Israel, o povo de Israel foi escolhido por Deus para trazer a sua verdade ao mundo. Tá? Isso eu já contei em vários versículos para vocês aqui. Não tem como você fugir disso. O povo de Israel, luz para o mundo. O povo de Israel, testemunha. A menina dos olhos de Deus. Os primogênitos de Deus. Então, eles têm esse papel de ensinar as outras nações, ser luz para as outras nações. Tá? Por isso eu sou muito taxativo aqui nos meus vídeos de dizer tudo o que vem do povo de Israel foi testemunhado por Deus. Tá? Se Deus fala que eles vão ser as testemunhas deles até o final dos tempos, nós ainda estamos aqui. Então, as verdadeiras testemunhas de Deus é o povo judeu. Não são outras coisas, não são outros povos. Tá? Eles são a testemunha. Deus encarregou. Lembre-se, quem subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites lá, foi Moshe. Quem desceu e trouxe a vontade de Deus, o manual de instrução do ser humano, foi Moshe. Deus confiou para Moshe e para os povos judeus, os seus oráculos, os profetas, as suas palavras. E Deus vem falando em toda a Torá, em todos os profetas, que isso seria até o final dos tempos. Então eu vou ser muito taxativo aqui, tá? Durante todo o nosso canal aqui, dizendo bem claro, se você quer aprender verdadeiramente qual é a boa, verdadeira vontade de Deus, está na mão do povo de Israel, tá? Então, não adianta você quiser dizer assim, não, como... Eu não vou entrar nesse assunto porque não foco desse vídeo aqui, tá? Mas eu estou preparando uns outros shiurim dentro desse assunto porque eu posso dizer para vocês, começaram a vir muitos questionamentos, comentários nos vídeos, tal, tudo isso. Só que, entendam bem, quando você faz uma pergunta, você tem que ter a resposta. Tá? Então, você não pergunta para uma pessoa com simplesmente algo emocional. Pergunta com uma resposta. Então, eu tive várias questões aqui já me perguntaram nos vídeos, já me afrontaram aqui. Tá? Estou falando disso porque nós estamos num assunto interessante aqui. Então, eu vou trazer resposta não em texto, mas em vídeo sobre o que me perguntaram. Por isso que eu falo, se você está pronto a perguntar, esteja pronto a responder também. Tá? Porque se eu estou aqui me expondo para vocês na internet, com aí milhares, milhões de pessoas podendo ver o nosso vídeo aqui, é que eu tenho aqui a plena certeza do que eu estou dizendo. Maurício, mas tem pessoas, é óbvio. Esse aqui não é um canal de sensacionalismo, esse aqui não é um canal para ganhar inscrito, fazer, não. Aqui é um canal onde nós estamos lendo a Bíblia no hebraico original, com seus comentários originais, dentro da raiz da palavra. Eu não estou vindo aqui com uma tradução em português cheia de erro, que também é um vídeo que eu vou fazer sobre todos os erros de traduções para vocês. Vou mostrar na tela para vocês. Mesmo que você não saiba ler hebraico, você vai ver que quando foi traduzida a Bíblia do grego, né? Depois esse é um outro assunto para o português, você vai ver que a pessoa, quando ela traduziu, ela já tinha uma intenção. E você vai ver que ela troca palavras, troca mensagens para se adequar àquilo que ela acreditava, tá? E lá na frente, aquela mesma palavra, ela deixa normal, porque não tem nada a ver com aquilo que ela quer acreditar. Ou seja, você vai ver que é uma tradução
tendenciosa, é uma tradução que a pessoa traduz segundo a sua vontade. Tá? Esse é um outro assunto que nós vamos tratar aqui. Então, quando eu venho aqui me expor, é aqui, é o que está escrito no hebraico. O hebraico original. O hebraico não é igual o português, que você tem várias vertentes. Não, o hebraico é o hebraico. Em qualquer lugar do mundo, se tiver uma Bíblia hebraica, ela vai ser a mesma. Não muda, não é NVI, revista corrigida, revista atualizada, não sei o que lá, versão internacional, linguagem de hoje, não. Não existe isso. Desde Moisés até o dia de hoje, o hebraico é o mesmo, o hebraico não pode mudar. Tá? Por isso Deus preservou isso. Por isso, durante tantos anos, tentaram apagar o hebraico da face da terra, para as pessoas não terem noção de que foram traduzidas as Bíblias erroneamente. Tá bom? Eu sei que a gente desviou um pouquinho do assunto aqui, mas eu sei que tem gente que gosta desse tipo de assunto também, porque ele faz está dentro do nosso contexto. Deus contou o seu povo justamente porque aos olhos dele é precioso. E Deus conta Israel até os dias de hoje. Tá bom? Amigos, sem mais delongas, quero agradecer vocês que nos já acompanham aqui no nosso canal. Tá? Você que é novo, que chegou agora, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, deixa um comentário aí, teria o prazer de estar respondendo, tá bom? E seja bem-vindo ao nosso canal. No demais, meus amigos, como eu sempre digo aqui, nós queremos que o Mashiach se revele ainda hoje nos nossos dias. Nós esperamos ansiosamente todos os dias pela vinda de Mashiach, que seja reconstruído o terceiro Beit HaMikdash, que possamos estar todos com Mashiach em Israel, voltar ao serviço a Deus, tá? E no demais, meus amigos, Bekol Top, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, Parnassá sobre a vida de vocês, bênção, sustento da parte de Deus, tá bom? No demais, meus amigos, se Deus quiser, nos vemos amanhã na terceira parte da nossa porção aqui de Pinhas, tá bom? Todarabá, muito obrigado, Lehitraot. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.